Mais um ano que se inicia, né? Essa segunda palestra do ano. Parece que o ano já vai rápido, né? Hoje é dia 14. E normalmente quando a gente faz essa passagem, essa mudança, né, do calendário, mas que para nós é importante, que parece que a gente encerra um ciclo e começa outro, normalmente a gente faz planos, né? A gente pensa em propostas para esse ano que vai chegar, que já chegou, que já está aqui. Então uns prometem para si mesmos: bom, esse ano eu vou fazer exercício, esse ano eu vou deixar de fumar, vou deixar de beber, esse ano eu vou fazer as pazes com a minha sogra, esse ano eu vou ser melhor. E aí eu tenho uma proposta para vocês, e em cima um pouquinho do que eu vou falar. Do que falar, né, essa semana, e do que pensar nesse ano, o que a gente poderia fazer por nós, no sentido de exaltar alguma virtude que a gente tenha, para que essa virtude consiga abafar todos os defeitos que nós temos, né? Defeitos como o egoísmo, defeitos como o orgulho, a prepotência, a inveja. Que sentimento que a gente poderia exaltar e que sentimento a gente poderia trabalhar nesse ano que vem, nesse ano que já está. Eu pensei em falar sobre o amor, né? Porque o amor é um sentimento que está, é uma virtude, um sentimento enorme que está em todas as coisas boas, né? Tudo que é bom vem do amor. Então quem sabe a gente fortalecendo o amor em nós, a gente multiplicando esse amor que a gente tem dentro de nós, quem sabe a gente consiga durante esse ano enfrentar as dificuldades que com certeza vão aparecer, se não nesse ano, em outro, né? Então a ideia é falar um pouquinho a respeito do amor. Como diz o Evangelho, não o amor no sentido vulgar da palavra, né? Mas esse sol interior que está dentro de nós, que nos aquece, que movimenta os polos e que nos ajuda justamente a enfrentar todas as dificuldades. Então está lá, Lei do Amor, capítulo 11 do Evangelho, que diz: amar o próximo como a si mesmo. Então o que diz lá no comecinho da Lei do Amor, que é um item do capítulo 11 do amar ao próximo como a si mesmo? O amor, ele resume, segundo o Evangelho, toda a doutrina de Jesus. Nós, quando estávamos lá no início, né, quando fomos criados enquanto espíritos, enquanto seres, éramos primitivos. E nesse momento que nós éramos primitivos, nós tínhamos apenas os instintos, né? Um instinto de sobrevivência, um instinto de reprodução. Nós queríamos nos alimentar e marcar o território. Aí o Evangelho nos diz que um pouco mais à frente, à medida que nós evoluímos e já nos corrompemos, deixamos de ter os instintos, mantivemos um pouquinho dos instintos, mas passamos a ter também sensações, né? Sensações. E aí um pouquinho mais evoluídos, já um pouco mais purificados, já um pouco mais instruídos, passamos a ter o quê? Os sentimentos. E de todos os sentimentos, é o amor, né, que é o sentimento maior por excelência, é o sentimento que mais nos aproxima de Deus. É aquele sentimento, como eu falei no início, que está em tudo, que está relacionado com todas as coisas, que se colocado à frente dessas situações de vida, podem nos ajudar, podem nos fortalecer e nos ajudar a vencer tudo isso. Então está lá, é um sentimento sublime e que nos aproxima de Deus. O amor está em tudo. Se a gente pensa em alguém, se a gente pensa em algum exemplo para falar de amor, a gente pensa imediatamente em quem? A gente pensa imediatamente em Jesus, né? Que foi aquele que através do amor veio nos ensinar. E como é que era o amor de Jesus? Como é que era o amor de Jesus? O amor de Jesus era incondicional por nós. Por que incondicional? Porque nós, enquanto seres imperfeitos, nós colocamos condições, né, para amar. Eu só amo se alguém me amar de volta, eu só amo se eu tiver algo em troca. Jesus não, né? Ele não impunha condição nenhuma para amar. Ele amava a todos de uma forma global, absoluta, sem ver se o indivíduo estava no caminho do bem ou estava no caminho do mal.
ele simplesmente amava. O amor de Jesus era puro. Por que puro? Né? O nosso amor, infelizmente, é um amor ainda contaminado. Né? O nosso amor é contaminado por ciúmes, ele é contaminado por prepotência, por domínio. Né? A gente ama, mas a gente quer dominar. Jesus não, amava de forma pura. Ele não tinha nenhuma contaminação. O amor de Jesus, ele era fraternal. Ele era estendido a todos os povos, todas as castas, de todas as cores, de todos os credos, né? Era um amor universal, ele amava a todos. Então, por aí a gente vê o quanto a gente ainda está distante, né, desse amor que é puro, que é fraterno, que é incondicional. O quanto somos imperfeitos ainda, né? Jesus pedia que nós amássemos os nossos inimigos, né? Nós não conseguimos às vezes amar a nós mesmos, nosso próximo, o que dirá os nossos inimigos. Então Jesus foi aquele que pediu para perdoar 70 vezes 7, foi aquele que no momento da crucificação ainda pediu: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, né? Então a capacidade dele de amor transcendia tudo isso. Ele veio justamente nos dar esse exemplo, e a gente consegue pegar uma coisinha ou outra desse exemplo, né? Bom, o Evangelho faz uma pergunta: todos têm a centelha do amor? Todos têm essa centelha do amor dentro? E o Evangelho diz que sim, né? Nesse mesmo capítulo 11, ele diz que até o mais vil dos seres, até o mais malvado, o mais terrível, vai nutrir algum tipo de amor, que não seja por um outro espírito, por um outro ser humano, mas às vezes até por um animal, ou às vezes até por uma coisa. E o Evangelho nos diz que esse amor, ele atinge níveis muito altos, né? O Evangelho diz que esses indivíduos são como misantropos, são indivíduos que às vezes não se afinam, né, com outro espírito, e às vezes preferem depositar o seu amor num bicho, numa coisa, né? Mas esse amor ele consegue atingir patamares altos. Então todos nós temos essa centelha do amor dentro de nós. O desenvolvimento disso vai acontecer de acordo com a evolução de cada um, né? Bom, falei que eu ia falar do amor em algumas situações peculiares aí do nosso dia a dia, né? E uma delas é a questão da união. Quando a gente fala em amor, a gente pensa logo em casamento, em matrimônio, em namoro, na união de duas pessoas. Então a gente parte do pressuposto que o amor é base para qualquer tipo de união. Se não houver amor, essa união não tem como se sedimentar. É muito bacana essa frase do Saint-Exupéry, que diz que o amor, ele não consiste em olhar um para o outro. Ele consiste em quando os dois olham na mesma direção. Isso é muito bacana, né? Porque o que significa isso? Os dois olhando na mesma direção. Significa que os objetivos, principalmente os objetivos morais, eles são iguais, né? A vibração, a harmonia, a forma de ver a vida, as aspirações em relação ao amor, elas têm a mesma direção. Não basta que um fique olhando para o outro, mas basta que os dois olhem adiante na mesma direção. Isso não significa ter os mesmos objetivos materiais. Um pode gostar de uma coisa, de outra. Todos têm a sua individualidade. Mas pensar, refletir e vibrar na mesma direção moral e espiritual. O Chico Xavier, no livro Entre a Terra e o Céu, ele diz que amar verdadeiramente, quando a gente ama realmente uma pessoa, antes de tudo, é a felicidade da criatura amada que importa, né? Então nós, como somos muito egoístas, normalmente a gente está preocupado com a nossa felicidade. Jesus era assim, ele queria ver o outro feliz, ele queria que o outro melhorasse, modificasse, se transformasse para melhor, independente de que condição, que patamar evolutivo ele estava. Nós não, estamos sempre pensando no nosso amor, nas nossas sensações, né? E aí é muito bacana a gente pensar que
a alegria do outro, a satisfação do outro, a felicidade do outro vai ser a minha felicidade também. Assim eu consigo cultivar e aumentar esse amor que está dentro de mim. Lá no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá o item que fala sobre a indissolubilidade do casamento. E Deus, o que Ele quer de nós? O que Ele diz aí nesse item? Ele quer que os seres se unam, se reúnam, não só pelos laços da carne. É claro que a gente vai se unir pelos laços da carne também, a gente vai achar bonito ou bonita, que o sexo vai existir nas nossas vidas, mas Deus quer, antes de tudo, que essas almas se reúnam pelo amor, pela afinidade, pela afetividade entre as almas, né? E isso, infelizmente, a gente percebe que não tem acontecido, como o próprio Evangelho nos diz. Então diz lá, quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Aí vem a pergunta: nas condições ordinárias do casamento, a lei do amor é tida em consideração? Infelizmente não. A gente vê que as uniões hoje em dia, elas acontecem por interesse, elas acontecem por conveniência. Mais à frente no Evangelho tem um trechinho que diz: quando as bolsas estão cheias, tudo vai bem, né? O casamento é conveniente para os dois. Mas quando algo acontece de errado, esse casamento logo se desfaz. E o grande motivo de tudo isso, aqui no finalzinho, ó, que se cogita não é a satisfação do coração, e sim do orgulho, da vaidade e da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, a gente cada vez mais se distancia do amor e cada vez mais se aproxima das coisas da matéria, né? E aí a gente se desespiritualiza, né? E se materializa cada vez mais. Então, quando a gente pensa em algum tipo de união, a gente pensa em amor. Sem esse amor, sem essa afeição como base, não tem como essa união perdurar, enfrentar as dificuldades do dia a dia, enfrentar o sofrimento, enfrentar a doença, enfrentar a perda financeira, a perda de um filho, enfim. Sem amor não tem como tocar e manter uma união de uma forma verdadeira e forte, né? Que não seja por interesse. Amor e perdão. Ele tinha falado lá atrás que Jesus, no momento da crucificação, perdoou os seus inimigos, né? Então, amor e perdão andam juntos, não tem como separar amor e perdão. O Evangelho nos pede, nos fala que o sacrifício mais agradável a Deus é aquele que, bom, se você vai fazer alguma oferenda, você vai antes fazer as pazes com a tua contenda lá, com o teu desafeto, depois sim você retorna e faz a tua oferenda. Então esse é o sacrifício mais agradável a Deus, quando a gente consegue, através do exercício do perdão, exercitar o nosso amor. Então o perdão é isso, é um exercício de amor. E sem amor também não existe o perdão verdadeiro, né? Vai ficar aquele perdão dos lábios. Eu perdoei, eu não tenho nada contra ele, mas ele passa lá do outro lado da rua e eu passo desse lado aqui. Ele vive a vida dele e eu vivo a minha. Então, para existir o perdão verdadeiro, esse perdão que Jesus nos pede, é necessário haver amor. Sem amor, não tem perdão. Amor e energia. Esse escritor espírita aqui do Portal do Espírito, o Rodney Moura, ele nos diz que amor não é uma abstração dos romancistas, não é uma coisa floreada, mas sim é uma energia viva, poderosa. Energia essa, através dela, que nós nos devemos se alimentar, né? E aí num trecho do André Luiz, lá no Nosso Lar, e vocês devem se lembrar, no próprio filme, onde ele se senta à mesa com as pessoas que o recebem na casa, e está lá tomando um caldinho fluídico e algumas frutas, e durante o livro ele justamente cita que nós precisamos do alimento grosseiro para a nossa matéria, para o nosso perispírito até, nós precisamos desses fluidos para que nós possamos nos refazer,
mas que a alma em si, ela se alimenta do quê? Ela se alimenta de amor. Ela só se alimenta de amor. Então tá lá, o André Luiz que falou. Através de uma narrativa que o amor é o sustentáculo das criaturas e que, embora os veículos físico e espiritual necessitem de alimentação mais grosseira, dependendo do grau de elevação de cada um, a alma em si alimenta-se unicamente de amor. Amor que pode se manifestar através de várias formas, né? De uma conversação amiga, de um gesto afetuoso, da compreensão, do interesse fraternal, da bondade. Todos esses atributos são o quê? São patrimônios que são derivados do amor. E são esses patrimônios que eu fiz a proposta lá no comecinho, para que a gente tente cultivar durante o nosso ano, né? Essa fraternidade, essa conversação, esse apoio, esse amparo que a gente pode dar para o outro, que não custa nada, né? Ninguém está falando aqui da caridade material, estamos falando aqui da caridade única e exclusivamente moral, que diz respeito ao amor. Amor e reencarnação, um outro item, né? O amor, dito no Evangelho, que é a primeira palavra do alfabeto divino, e a reencarnação é a segunda palavra do alfabeto divino, veio trazida através do Espiritismo, vem levantar os túmulos vazios e mostrar para a gente que existe muita coisa além da morte, né? E por que a reencarnação também é amor? Chico Xavier, no Ação e Reação, nos diz que a reencarnação é a oportunidade da gente receber nessa existência um filho pelo qual em outras vidas tivemos uma relação de afeto muito boa. Então a reencarnação nos oportuniza, nos dá a oportunidade da gente desfazer o mal através do amor. A criança chega para o pai, chega para a mãe, e mesmo que no futuro tenha sido lá um inimigo, a gente tenha errado muito com ele, esse amor ele é despertado através do filho, através dessa criança, e a gente consegue refazer essa ligação, e consegue reparar todos os erros através do quê? Através do amor. Amor e doença. Esse tópico é bem legal. Eu terminei de ler um livro essa semana, desse autor aqui, ele chama David Servan Schreiber. O livro chama Curar. Ele chama Curar, e aí ele coloca a cura da ansiedade, da depressão, sem psicoterapia e sem remédios. Aí você fala, puxa vida, né? Que camarada corajoso. Ele fala em curar, sem psicoterapia, sem remédios. E aí ele, durante o livro, dá as fórmulas dele. Interessante que esse camarada é um psiquiatra. Ele ganhou o prêmio como um dos melhores psiquiatras lá nos Estados Unidos. Ele é um francês, esse camarada, um neurocientista, um psiquiatra clínico. Eu não lembro exatamente a data, mas há uns 5, 6 anos atrás ele teve um tumor cerebral. Enquanto ele fazia um trabalho de ressonância magnética, tinha faltado lá um aluno dele, ele entrou na ressonância para ver uma imagem e descobriu que tinha um tumor cerebral. E conseguiu lutar contra esse câncer, escreveu um livro chamado Anticâncer, e agora em 2011 ele escreve esse chamado Cura. Ele morreu logo depois, mas ele teve uma sobrevida de quase 5 anos, quando em 6 meses os médicos já tinham dado um prognóstico de morte para ele. Então ele é um psiquiatra clínico, trabalhava com pacientes, trabalhou muitos anos na Unesco com os pacientes da Sérvia. Então ele trabalhava com situações traumáticas terríveis. E depois da doença, depois de algumas modificações e transformações, ele começou a mudar um pouco a sua conduta e a sua forma de agir, a ponto dos colegas no hospital reclamarem um pouco da conduta dele. Por exemplo, chegava lá um paciente que tinha passado pela cardiologia, tinha feito uma cirurgia cardiológica, um nível de infartado, feito uma ponte safena, mas saía meio deprimido, e os médicos ficavam preocupados, mandavam para ele, que era o psiquiatra do hospital. Chegando nele, ao invés da prescrição dele ser um antidepressivo, ele prescrevia, olha, o senhor vai cuidar de plantas, o senhor vai adquirir um animal, um cachorro, um gato para cuidar. E aí os colegas começaram a ficar bravos.
Poxa, esse camarada, em vez de medicar, ele manda cuidar de plantas, ele manda comprar bicho, né? Manda se relacionar com as pessoas. E aí ele foi pesquisar e foi fundamentar essas prescrições que ele fazia. Em muitos trabalhos publicados no livro dele, a bibliografia do livro é enorme, um livro grande, um livro reconhecido no meio científico. Ele comprova que em muitas situações, em muitas pesquisas realizadas, um indivíduo que vive com um animal, às vezes consegue ter o mesmo efeito de um antidepressivo. E aí ele começa a descobrir diversas formas de tratar a depressão, de tratar a ansiedade. Em nenhum momento ele elimina a psicoterapia ou elimina a psicofarmacologia, que são as medicações. Ele usa sim como recurso, mas ele também usa outros recursos. E esse livro justamente propõe uma série de recursos diferentes, e um deles, ele termina, ele fecha o livro com isso, é justamente o amor. Então ele fala do amor na inter-relação das pessoas, na melhora da comunicação entre os povos e entre as pessoas, e esse amor como resultado de melhoras e de curas assim espantosas. Então vou dar só um exemplo para vocês, que foi uma pesquisa feita com homens, muito interessante essa pesquisa. Se pegou um número muito grande de homens, todos eles hipertensos, cardiopatas, fumantes e já com alguma doença instalada, pré-existência, mas desse ponto de vista cardiovascular, né? Coração e circulação. Dois grupos na verdade. Esses dois grupos eles eram similares, homens da mesma idade, da mesma categoria social, com os mesmos níveis de estresse, e os dois grupos com doenças cardiológicas. Só que um dos grupos afirmou, todos os homens afirmavam quando lhe era perguntado, que as suas mulheres os amavam. Não? Perguntaram para todos os homens do grupo: sua mulher lhe ama? Ah, minha mulher me ama, com certeza. Início do trabalho. O outro grupo dizia, de forma incisiva, que as suas mulheres não os amavam. Depois de alguns anos de pesquisa, onde esses indivíduos foram acompanhados, aqueles que disseram que as mulheres não os amavam, ficaram ainda mais doentes e tiveram um índice de mortalidade muito maior do que aqueles que diziam que suas mulheres os amavam. Então, ele prova cientificamente a eficiência e a eficácia do amor dentro de uma relação, sustentando a saúde de um indivíduo já doente. A gente não está falando de indivíduos sadios. É evidente que esse é um exemplo, né? E que a gente, melhor não ficar dependendo do amor das mulheres, é melhor a gente não fumar, não beber, cuidar da nossa saúde. Claro que se nós tivermos mulheres que nos amam, vai ser ainda melhor, né? Com saúde a gente vai poder ainda durar mais. Mas eu achei muito interessante a forma de abordar. Então, a gente sabe que as doenças, elas sofrem interferência direta dessa energia do amor. Né? As crianças prematuras que antigamente ficavam lá nas incubadoras, as mães não chegavam perto, ficavam lá numa condição fisiológica adaptada, com calor, com medição de frequência, nutridas, mas não conseguiam vencer, às vezes, a prematuridade, não conseguiam ir adiante. E um belo dia, uma enfermeira, contradizendo os médicos, começou a abrir as incubadoras e pôr a mão nessas crianças e dar afeto e dar amor, porque ela não aguentava ver as crianças chorando sem nada a fazer. E a partir daí, as crianças desse plantão e dessa enfermeira começaram a melhorar e progredir e crescer. E as pessoas sabem que hoje em dia a presença da mãe é vital dentro de uma UTI neonatal, ali junto na incubadora, a mãe canguru que amamenta desde o começo. Então o amor, ele cura, ele faz crescer, ele alimenta. Ele é alimento do quê? Da alma, como André Luiz falou ali atrás. Amor e paz no mundo. Eu li uma estatística e eu fiquei bem impressionado, né? Essa estatística é uma estatística alemã desse Instituto Heidelberg, e diz que em 2011 os números de guerra triplicaram e nunca se viu números tão grandes
desde 1945. Em 2011 a gente tinha 20 guerras oficiais e 16 conflitos acontecendo no mundo. Eles consideram guerra as guerras civis, a guerra, por exemplo, do exército da Colômbia contra o narcotráfico, tudo isso se inclui como guerra, mas são 20 guerras, né? E 166, para 16, 166 conflitos, ou seja, maiores índices desde 1945. Então, por que não existe paz no mundo, né? Não existe paz no mundo porque o homem realmente é intransigente e não pensa em cultivar nenhum desses sentimentos que está diretamente ligado a quê? Ao amor, né? Então, todos aqueles que estiveram entre nós, a Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, todos aqueles que pregavam o amor e a não violência, né, não conseguem fazer com que o homem entenda que se ele não tiver fraternidade, se ele não tiver solidariedade, se ele não tiver tolerância, se ele não usar esses recursos do amor, a gente vai continuar com essa perspectiva negra, né, de aumentar as guerras ano a ano, de aumentar os conflitos, de se autodestruir, de destruir o planeta. Amor e caridade. Paulo de Tarso nos diz que a caridade é o quê? O amor em ação, né? Então, quando o amor está em ação, a caridade está acontecendo. Lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E ele responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, quando se pensa em caridade, vamos esquecer totalmente a caridade material e vamos pensar só na caridade moral, só na tolerância, na indulgência, no perdão das ofensas. Tudo isso é a nossa transformação, né? É a nossa modificação. Se nós tivermos possibilidade de acrescentar lá dentro das nossas poucas virtudes algumas dessas, a gente vai estar, como diz a Lucy, exercitando um pouquinho a caridade. E às vezes exercitando essa caridade primeiro conosco mesmo, depois para com o próximo, mais próximo. Porque às vezes a gente se culpa, a gente também não se perdoa, a gente coloca uma série de coisas na nossa mente, uma série de pensamentos que fazem com que o amor que existe dentro de nós não consiga ultrapassar essa barreira toda. Então a gente cria uma barreira. E esse amor que é caridade não significa eu estar o dia inteiro dizendo para todo mundo eu te amo para lá e para cá. Mas normalmente ele está relacionado com ações, com atitudes, com demonstrações. São demonstrações que estão relacionadas com essa ação de caridade, que é amor, né, que o Paulo de Tarso nos diz. Amor e mediunidade. Mediunidade é uma coisa incrível também, né? Eu acho que mediunidade, eu e alguns autores que eu li, que mediunidade é um ato de amor, né? Porque se é um médium bem educado, evangelizado, trabalhando por bem, ele está ali se dedicando, doando o seu tempo, doando o seu fluido e emprestando praticamente o seu perispírito para que haja uma comunicação, né? Então, Valdomiro Barcelos, que é outro escritor do Portal do Espírito, ele diz: médium evangelizado, exercendo com amor e espírito de serviço em benefício do próximo, contribui em grande escala para o progresso geral. Todos nós somos médiuns, uns mais, outros menos, e aqueles médiuns que são os médiuns ostensivos mesmo, aqueles que colocam a sua vida em dedicação desses irmãos desencarnados, então doam o seu tempo, doam o seu fluido e às vezes estão ali quitando, né, débitos seus do passado, mas fazem isso com muito amor. Então, mediunidade também é amor. Amor universal. Lá no nosso lar, o Chico Xavier nos fala um pouquinho desse amor universal. Ele diz o seguinte: a vida terrestre, ela se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se apercebam. A gente não percebe, né? Mas a gente vive num equilíbrio mediado pelo amor. Onde?
almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos, unindo-se uns aos outros, se amparando mutuamente, conseguem equilíbrio no plano da redenção. Então, essa energia do amor que está circulando entre todos nós é que é uma das grandes responsáveis pelo equilíbrio. Equilíbrio nos lares, equilíbrio dentro do trabalho, equilíbrio entre os povos, né? Esse amor universal é o amor que Jesus demonstrou por todos nós, mas é um amor que a gente ainda não consegue exercitar. A gente exercita com aquele que está mais próximo, com essa alma gêmea, com essa alma afim, né, que o Chico Xavier falou. Então, a ideia era justamente comentar a respeito desse sentimento que é tão grandioso e está dentro de quase tudo, né, da nossa vida. E a proposta é que a gente possa exercitar esse sentimento nas coisas simples do dia a dia. Não precisam ser coisas muito complexas, não. Quando a gente está no trânsito e perdoa aquele que xinga, que faz um gesto, a gente já está exercitando um pouquinho a nossa tolerância, né? E a partir disso a gente exercita um pouco o nosso perdão. E aí a gente começa a partir para coisas maiores, porque nós vamos ser provados em todas as situações de vida. E dentro dessas situações de provação, a gente vai ter que demonstrar justamente de que tamanho que é o nosso amor, o quanto a gente tem de amor para dar, para distribuir, para se proteger, porque o amor também é um elemento protetor, né? Quando a gente está com pensamentos de amor, quando a gente está revestido dessas ideias, desses preceitos de amor, a gente fica livre das energias negativas que tentam penetrar e tentam nos agredir e que estão por aí, pelo mundo, né? As energias de violência, as energias de conspiração, de corrupção, de agressividade, de ódio, ela transita pelo mundo, transita entre as pessoas, e os nossos inimigos espirituais infundem essas energias para que a gente caia, para que a gente tropece e para que a gente não acredite no amor, para que a gente acabe acreditando em outro tipo de sentimento, em outro tipo de sensação que vai nos levar à doença, que vai nos levar à tristeza, vai nos levar para caminhos que realmente não são bons. Eu vou terminar fazendo uma leitura do Vinha de Luz, do Chico, pelo Espírito de Emmanuel, que diz o seguinte: amai-vos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. João. Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina: amai-vos uns aos outros. Não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio, não destaca a parentela consanguínea, não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras, com todo o fervor do coração. O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar, aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amarmos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todos o glorioso caminho da ascensão. Obrigado pela atenção.